há uma diferença entre expulsar demônios e ter um ministério de libertação. Às vezes uma pessoa está sempre manifestando demônio porque ela nunca encontrou uma pessoa que tenha um ministério de libertação, uma pessoa que vai colocar o coração no sofrimento dessa pessoa que está sempre manifestando, vai fazer mapeamento espiritual. Como ajudar uma pessoa que está sempre manifestando demônios? Graça e paz, queridos. É muito comum nós vermos nas igrejas pessoas que volta e meia estão sempre manifestando demônios. Eu mesmo conheci uma mulher que por 8 anos seguidos ela manifestava demônios. Depois eu fiquei uns 2 anos sem encontrá-la. Quando eu voltei a encontrá-la, ela novamente, ou melhor, ela continuava manifestando demônios. Então eu resolvi gravar essa ministração para poder auxiliar o povo de Deus de como resolver isso. Afinal de contas, nós precisamos libertar as pessoas, não é verdade? A não ser que elas não queiram ser libertas. Então vamos falar sobre alguns dos motivos que pode levar uma pessoa a continuar manifestando demônio. Ela faz campanha na igreja, está sempre manifestando, às vezes ela fica 1 mês sem manifestar e volta a manifestar. Qual é o problema? Por que que isso acontece? Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas 3 coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Vamos aprender então? Um dos primeiros motivos que pode fazer com que a pessoa esteja sempre manifestando é o fato de que quem está ministrando a libertação nela não tenha conhecimento sobre o assunto. Então, eu já ensinei vocês e recomendo que quem não assistiu assista no meu primeiro vídeo que fala sobre libertação, sobre o ministério de libertação, como expulsar demônios. Eu explico sobre isso, de que há uma diferença entre expulsar demônios e ter um ministério de libertação. Às vezes uma pessoa está sempre manifestando demônio porque ela nunca encontrou uma pessoa que tenha um ministério de libertação, uma pessoa que vai colocar o coração no sofrimento dessa pessoa que está sempre manifestando, vai fazer mapeamento espiritual com ela. Eu tenho uma pregação no meu canal que ensina sobre isso. Vai fazer mapeamento espiritual com ela, vai identificar por onde que esse espírito está entrando, qual é a legalidade que ele encontra nessa pessoa e por que que ele está sempre entrando nessa pessoa. Nós temos que lembrar que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45, que Jesus diz que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai tentar voltar depois de um tempo. E se ele encontrar brecha, ele vai ficar ali e vai trazer mais 7 espíritos pior do que o primeiro. Então, não é só libertar a pessoa tem que ser ensinada para manter-se liberta. Isso é muito importante. Então, o primeiro motivo que pode levar uma pessoa a estar sempre manifestando é o fato de que ela ainda não conseguiu encontrar alguém que tenha o talento, que tenha o ministério próprio para aquela área, para libertá-la, para identificar mais a fundo o que pode estar acontecendo com ela. Às vezes, a pessoa está lá na igreja, tem uma campanha, ela manifesta. Tem outro, segundo dia da campanha de oração, de libertação, ela manifesta. Aí a pessoa vai, expulsa o demônio e tal, aí ela está sempre manifestando. Existem espíritos que eles são muito tinhosos, eles são muito espertos. E ele fica na vida da pessoa o máximo que ele puder, usando de outra brecha que ainda não foi tratado na vida da pessoa, para que aquela libertação seja completa.
Um outro motivo que pode levar uma pessoa a estar sempre manifestando é a falta de entrega dela verdadeira a Deus, a falta de compromisso genuíno, a falta dela pôr em prática o que ela tem aprendido. A palavra do Senhor diz que aquele que conhece a palavra e não pratica é como construir uma casa na areia. Então muitas pessoas, elas dizem que tem Cristo, elas dizem que aceitaram ao Senhor Jesus, mas no entanto elas não se entregaram verdadeiramente e por isso estão tendo muitos problemas com manifestação. Falta uma entrega genuína. Olha só esse testemunho que eu vou te dar. Uma vez eu fui chamado para trabalhar a libertação numa moça de uns 22, 24 anos. Ela era casada e o marido dela pediu para que eu fosse lá para conversar com ela porque ela estava tendo muitos problemas espirituais. Ela estava tão cheia de demônios que só de eu conversar com ela, ela já começava a passar mal. Pois bem, fiz um mapeamento espiritual com ela, pedi para que ela fosse sincera, só que ela não estava sendo sincera. Ela escondia verdades que eram cruciais, ela escondia coisas que eram cruciais para a libertação dela. E precisam de um milagre. Só o milagre de Deus pode entrar na mente dela e o Espírito Santo convencê-la de que ela está completamente errada. O outro motivo que leva uma pessoa a estar sempre manifestando é o fato de que a pessoa, às vezes, ela tem uma mente fraca. Os demônios, ele não entra no espírito das pessoas, ele entra na mente das pessoas. A mente é a casa onde o espírito entra, é a casa que o Senhor diz que eles entram para ficar. E o que acontece? Eles encontram legalidade. Quanto mais lento a pessoa for de raciocínio, quanto mais dificuldade a pessoa tem na mente dela para entender, para raciocinar as coisas, mais facilidade os demônios têm para dominar a mente das pessoas. Então tem pessoas que elas estão sempre manifestando porque elas têm uma mente fraca. A mente delas é uma mente fraca. É aquela pessoa que ela tem dificuldade de raciocinar, ela é lenta para entender as coisas. Você percebe que ela é lenta, parece que ela é meio dopadona. Às vezes o problema foi na gestação, quando ela estava na gestação ainda, sendo formada no ventre da mãe. Às vezes a mãe usava drogas ou a mãe usava bebida alcoólica e isso influenciou diretamente na formação cerebral dessa criança e ela nasceu uma pessoa meio lenta de raciocínio por causa disso. Ou às vezes essa pessoa se envolveu com álcool, com drogas na fase de adolescente, de jovem, e isso também limitou a capacidade dela de raciocínio, ou talvez até uma questão cognitiva propriamente dita da própria pessoa, onde ela desde criança não formou a mente direito em informação, em sabedoria, em conhecimento, e por isso ficou lenta. Essas pessoas, esse tipo de pessoa, eles precisam ser ensinados pelos seus líderes a reconstruir a mente delas. A mente dela precisa ser reconstruída. Ela precisa voltar a ter domínio sobre a mente dela. Outro motivo que leva uma pessoa a estar sempre se manifestando é o fato de que às vezes a pessoa está com a mente confusa. Novamente a questão da mente, né? Do espírito entrar na mente da pessoa. A pessoa está com a mente confusa, ela já manifestou tanto, e o demônio já ficou tanto tempo na vida dela que ela já é meio confusa, meio como se ela tivesse perdido a personalidade dela, ela já não soubesse direito quem ela é. E aí às vezes vem aquela confusão na mente, na hora da oração, quando a pessoa está fazendo uma oração focada para a libertação, ou na hora que uma palavra está sendo ministrada e aquela palavra vai entrar com poder para mudar a vida da pessoa, a pessoa fica meio confusa, começa a misturar as coisas, começa a ficar assim completamente transtornada nessa questão, nesse ponto. E às vezes não é que tem mais demônio ali, às vezes não tem mais nem demônio ali, é a mente confusa da pessoa. Aí quem trabalha a libertação vai se aproximar dessa pessoa, vai conversar um pouquinho com essa pessoa que supostamente estaria manifestado, e ela vai perceber que essa pessoa não está manifestada. E ali então ele vai ministrar a mente daquela pessoa, ministrar ao coração daquela pessoa, e essa pessoa então vai entender e vai conseguir reequilibrar a sua mente, normalizar a sua mente. Tá ok? É assim que tem que ser feito.
Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava orando por algumas pessoas, quando de repente manifestou o demônio em uma moça que eu não estava orando por ela. Só que eu estava acompanhando aquela moça já fazia um tempo e eu sabia que ela não tinha mais espíritos. Só que ali naquele momento eu vi que a mente dela estava confusa. Depois que eu expulsei o demônio das pessoas que eu estava orando, eu sentei com ela para conversar, bati no ombro dela, falei o nome dela, falei: moça, vamos conversar? Na hora ela parou. Era como se tivesse algo mecanizado, como se ela estivesse ali manifestada, um exemplo, e parasse na hora. Mas na verdade ela não estava manifestada, ela pensava que estava manifestada. Tamanha era a confusão na mente daquela moça. E ali eu fui, ministrei a palavra, expliquei para ela algumas coisas, expliquei detalhes de que os demônios entram na mente, e aí ela compreendeu. Coisas que eu tinha já explicado, mas ela ainda não tinha entendido. Aí ela compreendeu e daquele momento em diante ela passou a viver livre, sem aquela confusão na mente. Queridos, se põe no lugar de muitas dessas pessoas. Passaram às vezes anos, às vezes desde criança, de adolescente, de jovem, agora adulto, sempre com o espírito imundo perturbando a mente da pessoa, sempre usando a pessoa para ter atitudes e ações ruins, malignas e espirituais. Aí essa pessoa agora vai para a igreja, aceita Jesus, vai para a igreja, começa a entrar num processo de libertação, começa a viver uma vida diferente, só que mesmo assim ela ainda está manifestando algumas vezes aquele conflito dentro dela sobre a personalidade maligna dos espíritos que passaram anos com ela e sobre a personalidade dela. Irmãos, eu tenho compaixão desse povo. A mente deles é um turbilhão de informação, de confusão, e nós temos que ter paciência, ensiná-los e ajudá-los a saírem desse poço de escuridão, desse túnel sem luz, e ajudá-los a se recobrá-los. E assim a gente consegue exercer com mais sucesso a libertação que Cristo colocou em nossas mãos para libertar os cativos. Então, às vezes a pessoa, ela está sempre manifestando, ou nesse caso, supostamente manifestando, não é por maldade, não é porque ela está fingindo, é simplesmente porque ela está com a mente confusa, achando que aquele pensamento que veio, achando que alguma coisa que está ali incomodando ela seria o espírito, e não é uma coisa espiritual. Então tenha muita sutileza, muita sabedoria para poder ajudar e lidar com pessoas assim. Agora, detalhe importante: esse número de pessoas que ficam com a mente ainda assim confusa, eu chamo de mente confusa, não é um número muito grande, é um número é um número pequeno de pessoas que ainda continuam manifestando ou, abre aspas, supostamente manifestando, mas é a mente confusa. São pessoas que já estão libertas, mas estão com a mente ainda confusa, achando que ainda tem espíritos. Esse é um grupo pequeno, mas é comum de ver pessoas assim, precisando ser auxiliado no meio das igrejas. Existe uma outra questão muito comum. Pastor, é possível ter pessoas que elas finjam que estão endemoniadas, que elas finjam que estão tendo espíritos? É completamente possível e é comum. Inclusive isso é mais comum do que as pessoas que supostamente estão manifestando demônios, mas que na verdade não estão, porque estão apenas com a mente confusa. Isso de pessoas que mentem, fingem que estão manifestados, é muito comum. Isso acontece muito. Isso isso aí fica mais complexo, porque são pessoas que às vezes são perturbadas. São pessoas que às vezes têm problema na mente, como esquizofrenia. Às vezes são pessoas que estão ali para bagunçar as coisas mesmo. Pessoas que têm uma natureza maligna mesmo. Algo assim muito ruim, surpreendente. Que nós temos dificuldade às vezes de conseguir entrar lá para quebrar isso. São pessoas que por algum motivo escolheram viver assim, escolheram viver a mentira, escolheram viver o engano, e aí elas vão na igreja e fingem que estão manifestadas. São pessoas que vai na igreja por qualquer motivo, menos querer a transformação verdadeira, menos querer a libertação verdadeira. Essas pessoas vão lá e acabam fingindo que estão manifestando. Acontece,
e nós temos que estar bem atentos a respeito disso. Se você identificar na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, que alguém está fingindo que está manifestando, ou para chamar atenção, ou para querer de repente envergonhar alguém, ou para querer de repente humilhar alguém ali no culto, porque aí alguém se aproxima, vai tentar expulsar e não consegue, porque a pessoa está mentindo e tal. Se você realmente identificar alguma pessoa com essas características, você chama essa pessoa em particular, diga para ela, leia alguns textos para fazer ela refletir na vida dela, se é assim mesmo que ela quer viver, se ela quer pagar esse preço por viver desse jeito e perder a salvação e queimar no fogo do inferno, na condenação eterna, ou se ela quer parar com isso e ter uma nova vida. No meu ministério, em mais de 20 anos trabalhando nessa área, eu só me deparei com pessoas assim, acho que umas 3 vezes na vida, mas eu conheço amigos, tenho amigos, pastores que já depararam com isso em vários momentos da vida, com vários outros tipos de pessoas. Falei aqui bastante sobre a mente, sobre os espíritos na questão da mente, eles entram na mente. Falei muito sobre pessoas com a mente confusa, sobre pessoas com a mente fraca. Falei que a pessoa tem que retomar o comando sobre a mente, assim por diante. Então eu quero aqui finalizar essa ministração falando um pouquinho mais sobre isso. Então, primeiro ponto, os espíritos entram na mente das pessoas. Segundo ponto, que nós temos que entender, muito importante sobre isso. Quando isso é identificado, nós temos que ensinar as pessoas a terem de volta o domínio da mente delas. É como se Satanás tivesse pego a chave e aí ele abre, fecha e entra na mente da pessoa a hora que ele quer e faz o que ele quer. Então, a pessoa que está sendo escravizada pelo espírito maligno, o que ela tem que fazer? Ela vai se encher de Deus, ela vai procurar mais e mais a palavra de Deus, ela vai estar cada vez mais presente nos cultos, nas células, a igreja dela é em célula, ela vai estar cada vez mais envolvida com as coisas de Deus, participando de oração, sendo acompanhada de perto, se possível, por algum líder, por algum pastor, por algum membro da igreja que queira fazer isso, que tenha esse talento para auxiliar essa pessoa de perto. E essa pessoa ela vai se encher do Espírito Santo. Ela enchendo o espírito dela, da pessoa do Espírito Santo, ela vai encontrar mais força para poder dominar a mente dela novamente. Ela vai começar a fazer orações, exercícios em oração, dizendo assim: em nome de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo e eu tomo domínio novamente sobre a minha mente. Eu tomo novamente o domínio sobre a minha mente, em nome de Jesus. Eu levo meus pensamentos cativos à obediência a Cristo. Os meus pensamentos são saudáveis, os meus pensamentos pertencem a Cristo. E ela vai orando assim: eu ordeno que vocês não entrem mais na minha mente, vocês não têm mais o domínio sobre a minha mente, saiam da minha mente, saiam dos meus pensamentos, em nome de Jesus. E assim você vai novamente adquirindo domínio sobre a sua mente. Essa coisa é tão assim extraordinária que eu vi uma situação uma vez que uma irmã em Cristo, ela expulsou o demônio de uma moça. A moça manifestou na casa dela, na casa dessa irmã em Cristo, e a irmã expulsou esse demônio. Depois chegou a mãe dessa moça. Ela foi lá ela ficou sabendo, né? Houve um pampeiro, gritaria, então ela foi lá para ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá, essa irmã que ministrou a libertação falou: não, sua filha teve aqui, houve uma possessão maligna e tal. A mãe pegou no ombro da filha e olhou bem sério para ela e falou assim: olha que interessante, eu já falei para você dominar sua mente, para não deixar eles entrarem em você a hora que eles quiserem. Olha que interessante. Mas detalhe, essa mãe, ela levava a filha na macumba até a fase de jovenzinha. Depois a filha casou e aí ela foi parando de levar a filha. E de vez em quando a filha manifestava em algumas outras reuniões familiares. E a mãe vivia falando para a filha, veja bem, a mãe não era cristã. A mãe vivia falando para a filha: já falei para você que eles só entram se você deixar a tua mente para eles entrarem. Se você concentrar, eles não entram em você. Moral da história, meu irmão, essa mulher, essa mãe que era perturbada, sempre tinha gente orando por ela. Ela nunca manifestava. Sabe por que ela não manifestava? Porque ela não deixava os demônios entrar na mente dela a ponto de manifestar. Ou seja, eles entravam, dominavam ela. Mas quando ela ia receber oração, ela já se firmava: não vou deixar manifestar.
Olha como é séria essa questão. A contrapartida, por umas 3 vezes, pessoas que eram da macumba, que nós ministramos, pessoas que eram lá de dentro da macumba, que serviam os espíritos, chamados cambones. Outra pessoa que eu me lembro agora era chefe de terreiro. Eles, quando eles foram ministrados, que os espíritos entravam na mente e dominavam eles, sabe o que eles decidiram? A partir de hoje, eles não entram mais na minha mente. Então é assim, pastor, que funciona? Então a partir de hoje eles não entram mais e acabou. Queridos, foi impressionante. Eles simplesmente declararam, não vai entrar e acabou. Eu não permito mais que entrem na minha mente. E assim eu ensinei eles a orarem, aquela oração para cobrir eles melhor, né? De que eles tinham que fazer aquela oração de que eu tomo domínio sobre a minha mente novamente, pelo poder do Espírito Santo, e a minha mente seja limpa, livre para poder servir somente a Cristo e tal. Eu tomo domínio sobre a minha mente, a autoridade sobre a minha mente está comigo e tal. E moral da história, conseguiram ali sem haver nenhum tipo de manifestação depois, tudo porque eles entenderam que a autoridade da mente deles, agora que eles são cristãos, tem que estar com o Senhor Jesus e não mais na mãos dos demônios. Então essa é uma grande verdade e é assim que vai funcionar sempre, e vai ser assim em qualquer parte do mundo, vai ser sempre assim. Então nós ensinamos hoje como que você vai auxiliar uma pessoa que está sempre manifestando demônio. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.